tá? Já estou gravando. E vai aí algumas orientações para avaliação. Eu gostaria que vocês anotassem aí o conteúdo que vai cair na avaliação mensal de vocês, para vocês poderem estudar, tá? Então, o que vai cair? Reprodução sexuada e reprodução assexuada. Isso mesmo, Henry. Vai cair naquela parte que fala sobre transformação, né, do ser humano, só a parte que fala sobre adolescência. Então, produção de hormônio, quais os órgãos envolvidos, o que acontece com as características secundárias, né? Essas questões. Depois, a questão de método contraceptivo, tá? E IST, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, é isso. Não é um conteúdo muito grande, tá? Se vocês forem olhar, eu tirei bastante coisa, tá? Vou até mostrar aqui para vocês. Na sexta-feira eu deixei para vocês um vídeo, né? Que falava aí sobre os métodos contraceptivos e contra as ISTs. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios referente ao método contraceptivo e as ISTs. Tá? Então, olha só, que vai cair, então, na prova de vocês. Então, aqui, ó, reprodução sexuada. O que é uma reprodução sexuada, né? Quais os tipos de reprodução que tem? Divisão simples, brotamento, tá? Partenogênese, mas não precisa estudar, por exemplo, o que é a partenogênese, o que acontece, o que acontece aqui na multiplicação vegetativa. Não. Vocês só precisam compreender o que é a reprodução assexuada, né? Que vai dar origem, né, à formação de indivíduos geneticamente idênticos e quais são os tipos diferentes que tem, tá? Da reprodução sexuada, né? Que vai gerar aí indivíduos, né, com características genéticas diferentes, né? Porque ele vai herdar tanto do gameta masculino quanto do gameta feminino, né? Tanto do pai quanto da mãe, e vai ter aí uma variabilidade genética, tá? Que existe a fecundação externa, a fecundação interna, né? E nas plantas também existe a reprodução sexuada. Sobre essa questão de divisão celular, meiose, mitose, isso daí eu não coloquei nada, então não cai. Vida humana, transformações e permanências. Então, essa primeira parte, infância, isso não cai. Vai cair a partir daqui, de adolescência, né? Então, vai cair sobre essa parte, né, da questão o que muda na adolescência, sobre as características, sobre as glândulas, os hormônios que são produzidos, tá? Essa parte aqui de mudanças comportamentais, de mudanças emocionais, isso não vai cair na prova, tá? Isso daqui também não cai, essa parte também não cai. Fase adulta e velhice também não cai na prova. Olha como eu tô sendo boazinha, tá?
Sistema genital, né, masculino. Cai alguma perguntinha sobre isso? Não, fase adulto e velhice não cai, só a parte de adolescência. Aqui, né? Sistema genital. O que compreende o sistema genital masculino? Onde ocorre aí a produção dos hormônios, né? Onde ocorre a produção de espermatozoide, por onde ele passa. Então, essa parte cai na prova. Sistema genital feminino, né? As partes onde ocorre produção de hormônios, né? A questão do ciclo reprodutivo, né? A menstruação, o ciclo menstrual, primeira menstruação, final dela, quando acaba. Então, isso daqui cai. Fecundação, gestação e parto. Isso não cai, né? Menino ou menina, gêmeos. Isso daqui não cai na prova. Sexualidade humana também não cai na prova. Olha só como eu tô sendo boazinha, hein? Um monte de coisa que eu tirei, que não vai cair na prova. Métodos contraceptivos, tá? Então, vocês podem estudar a partir daqui, ó, a partir de pílula. Então, pílula, DIU, camisinha, diafragma, tabelinha não cai na prova. Os métodos cirúrgicos, né? Que aqui é deferentectomia ou vasectomia, é muito mais fácil de falar, né? Ligadura tubária ou laqueadura. E só isso, que já é bastante coisa. Respondida a sua pergunta, Henry. E das ISTs, né? Então, vocês podem estudar aí o condiloma, HIV e blenorragia. O resto não cai na prova. Tá? Então, olha só que simples, hein? Então, HIV, blenorragia e condiloma é o que vai cair na prova, tá? E o significado, né? Qual a definição aí de IST, né? Que são infecções sexualmente transmissíveis, né? Muitas vezes, algumas não têm cura, outras têm, né? Elas não escolhem, né? A aparência, sou mais bonita, então eu não vou pegar. Aquele, né? Tem o cabelo vermelho, aquele lá pega. Aquela que tem o cabelo azul não pega. Então, não dá para você olhar para a pessoa e falar, você tem ST, aquela ali não tem. Não dá, né? Porque algumas apresentam sintomas, outras são assintomáticas, outras os sintomas, como por exemplo aqui no caso da sífilis, que vocês devem ter visto aí no vídeo, ela tem 3 fases. A primeira fase é uma feridinha limpa, não tem sujeira, não tem secreção, né? Mas ela é altinha e é chamada de cancro duro, tá? Esse cancro, ele pode nascer na região vaginal, dentro do canal da vagina. Então, vamos mostrar lá no... Então, aqui, ó, o cancro, a feridinha, ela pode, por exemplo, aparecer aqui. Como você não sente coceira, não sente dor, não sente nada, a mulher pode ter várias relações sexuais e ela não vai saber que ela está transmitindo, porque ela não sabe que ela tem, porque ela não sente nada. Agora, se aparecer aqui, ó, nos pequenos lábios ou aqui na região dos grandes lábios, aí teria... Como que tira a afta? Então, você tem que usar um colutório, né? Enxaguante bucal, para ir enxaguando e tirar. E tem tudo a ver com a nossa aula, né? A afta não é considerada uma IST, mas se você beijar alguém que tá com uma afta e você também tiver uma lesão, você também pode desenvolver a afta, né?
porque a afta é uma lesão bacteriana. Por isso que a gente usa um colutório aí para limpar. No caso aqui do homem, né, no pênis, pode aparecer aqui, ó, na região da glande, pode aparecer aqui nessa região, tá? Pode aparecer aqui, ó, na bolsa escrotal. Então, se tiver com uma lesão aqui na bolsa escrotal, não adianta usar preservativo, porque você acaba pegando do mesmo jeito durante a relação sexual, tá? Isso dura mais ou menos uns 15, 20 dias. Depois ela some, sem precisar fazer nada, ela some. E ela entra numa fase que a gente chama de fase de latência, que pode durar aí até 10 anos. Durante essa fase de latência, tanto a pessoa pode estar sem sintomas ou começar a apresentar sintomas como manchas pelo corpo, febre, né? Tem aí, eu não lembro quais são todos os sintomas. Existe tratamento, tá? Com antibiótico, a pessoa fica curada, tanto na primeira quanto na segunda fase da doença. E ela pode evoluir para uma terceira fase, onde você entra aí num quadro grave, né? Mesmo entrando na terceira fase, é possível ter a cura, mas a pessoa pode acabar tendo aí sequelas por conta aí de ser muito grave aqui essa doença, né? O condiloma acuminado, né, que é o HPV, provocado aí pelo papilomavírus. Porque nos homens tem veias muito saltadas. E isso, Henry, é normal. É da característica mesmo da fisiológica, tá? Característica física. Não tem, assim, um porquê. É característica física, tá? Então, HPV, né? Que é causado aí pelo papilomavírus, né? HPV significa aqui, né? Papillom vírus human, né? Que é em inglês, né? Por isso HPV, né? Tá escrito aqui, ó. Human papilloma vírus. Que vai infectar aí principalmente região das mucosas, né? Então vai aparecer um monte de verrugas. Pode aparecer tanto na região da vagina, pode aparecer no ânus, né? No homem, no caso, na glande. Mas também tem pessoas que são assintomáticas, tá? Se esse papilomavírus, ele atingir, por exemplo, na mulher, a região do colo do útero, esta região aqui, ele pode desenvolver um câncer aqui, tá? E às vezes, dependendo do câncer, da região que atingiu, se está atingiu uma área muito grande, às vezes é necessário a retirada do útero, tá? O tratamento aí é feito geralmente com ácido, dói para burro, não é legal. Então, melhor é tomar cuidado. A vacinação, ela ocorre para meninas entre 9 a 14 anos, antes de ter a primeira relação sexual, né? E nos meninos de 11 a 14 anos. Então, tem que ser assim, antes de iniciar a relação sexual, porque depois que iniciou, aí a chance de ter tido contato com o vírus é grande e aí não funciona mais a vacina. A blenorragia também é chamada de gonorreia, né? Ela causa uma infecção, né, no canal da uretra e vai ficar gotejando um líquido branco, né? É bem nojentinho, tá? É fácil de ser percebido tanto no homem quanto na mulher, né? Tratamento aí com antibiótico, porque é causado por bactéria. Não tem muito o que fazer.
A herpes genital, né? É o mesmo vírus, né? O mesmo tipo de vírus que causa herpes aqui na região da boca, né? Algumas pessoas têm. Geralmente a gente tem contato a vida inteira com com esse vírus, mas só vai manifestar quando você tiver uma queda aí na imunidade, um período de muito estresse, que você não come direito, você não dorme direito, você está muito preocupada, então a sua imunidade cai e aí aparece aí a herpes, tá? Então, tanto ela pode manifestar aí na região genital, como também pode apresentar aqui na região da boca, né? Quando a minha filha nasceu, como a minha imunidade estava baixa por conta da gravidez, né? Final de gravidez, tudo, ela nasceu e eu tive herpes na região aqui da boca, no pós-parto, né? Mas depois usei o antibiótico, tudo e sarou. Não tive mais problema. Tive mais 2 vezes, aliás, né? Que eu tive, né? Períodos de estresse, queda de imunidade, não estava me alimentando, dormindo direito. Então voltou a aparecer de novo. É uma lesão que aparece na região da boca. Aí você toma um medicamento, usa a pomadinha e em poucos dias ela desaparece. E HIV, né? Dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A AIDS é a doença que é causada pelo vírus HIV. Então, quando você tem o vírus HIV e quando você tem AIDS, qual é a diferença? A gente diz que a pessoa tem o vírus HIV, que ela é portador do vírus HIV, quando ela não está manifestando a infecção. Quando ela começa a apresentar as lesões, os sintomas da infecção, então ela tem AIDS. Tá? O que é a AIDS? Síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, quando ela começa a desenvolver as lesões, é porque a imunidade dela caiu demais, 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 cai muito mesmo, tá? Então, significa o quê? Que ela está com a infecção, então ela está com AIDS. Quando o indivíduo está saudável, leva uma vida tranquila, mas ele foi contaminado pelo vírus HIV, então ele tem o HIV. Entenderam a diferença? Sim? Todo mundo foi dormir e me deixaram aqui sozinha? Sim? Foram todos dormir? Professora, eu entendi. Ah, então tá bom. Quando vocês ficam quietos e não falam nada, acho que vocês foram dormir e me deixaram falando sozinha. E aqui tem todo o histórico falando do HIV, tudo, né? A camisinha, né, ou preservativo, é o mais eficiente contra as DSTs, né? Então, além de prevenir a gravidez, previne contra a maioria das ISTs, tá? E como é que se contrai o HIV, esse vírus? Primeiro, relação sexual sem o uso da camisinha. Uso de seringas, né, de agulhas perfurantes. Por exemplo, você vai num estúdio fazer uma tatuagem, só que é um estúdio boca de porco, né? E o tatuador, ele não tem cuidado, ele não esteriliza adequadamente, não usa agulha descartável, então ele usou em um paciente, ele fez uma tatuagem em uma pessoa que tinha AIDS, vai utilizar o mesmo material para fazer em você, você pega AIDS, tá? Ou então você curte aí é, uma droga injetável. Aí um cara usou, que passou para o outro, que passou para o outro. Um deles tinha HIV e passou para todo mundo que usou a mesma agulha. Por que, Júlia? Porque o pessoal acha que foi legal colocar sabor no preservativo, né? Algumas pessoas têm relação sexual via oral e
para não, eu acho, para não sentir o gosto do látex, põe um saborzinho, né? Mas eu não sei se isso funciona. Não sei, não poderia te responder se isso funciona, né? Ou para ficar com cheirinho mesmo, né? Igual você compra lápis com cheirinho de uva, borracha com cheirinho de uva, mesma coisa, tá? Mesma finalidade, só para ter um cheirinho. Pode acontecer também látex, tá? Látex é outra coisa, tá? O certo, o correto é látex, tá? O material que é feito ao preservativo é látex, tá? Látex é o que minha mãe chamava antigamente um elástico bem fininho, tá? Que a gente usa para colocar em roupa, tá? É um elástico bem fininho que usa para fazer pulseirinha, tá? Ele é bem fininho. Então, são coisas diferentes, ok? Pode ocorrer também da mãe infectar o filho, mas isso geralmente acontece mais precisamente durante o parto, durante a gravidez. Também pode acontecer porque o vírus ele consegue passar pela placenta, né? Pela barreira placentária. Durante a amamentação. Então, a mulher que tem HIV, teve o filho nasceu saudável, sem HIV, ela não pode amamentar o filho. Se ela amamentar o filho, ela contamina o filho com HIV. Então, vamos tomar muito cuidado, né, para não se contaminar aí com HIV. Vocês que são jovenzinhos, um dia vão ter aí suas experiências sexuais. Sempre, sempre, sempre o uso de preservativo, a não ser que você chegou no momento da vida e pretende se casar e ter filhos. Aí não dá para usar preservativo se pretende ter filhos. Mas se não for esse o caso, preservativo sempre. Ok? Olha, até fala aqui de alguns sintomas, né? Febre, diarreia, suores noturnos, emagrecimento. Né? E aí vão aparecer algumas, quando a pessoa está manifestando a infecção do HIV, aparecem as doenças oportunistas, por exemplo, tuberculose, né, é uma delas, né, pneumonia, hepatite, são algumas doenças que acabam acometendo a pessoa e pode levar a pessoa à morte, porque ela está com a sistema imunológico extremamente baixo e ela não consegue resolver aí essa situação, tá? Então, no caso, se a pessoa tiver com AIDS, né, ou seja, tiver com a infecção manifestada, nem por inseminação artificial, porque o vírus ele está presente no esperma. Então, nem assim não dá para fazer inseminação artificial. Agora, se a pessoa tem HIV, mas não está manifestado, aí tem como fazer inseminação artificial. Senão, não tem como não, tá? Então, vamos responder algumas perguntinhas, né? Então, vamos lá. Desde 2014, a vacina para prevenir o HPV, o papilomavírus, é oferecida às meninas entre 9 e 14 anos de idade, né? Nos postos de saúde, a partir de 2017, também para os meninos de 11 a 14 anos. Então, além do câncer do colo do útero, que outra doença é causada pelo HPV, né? Então, já está até aqui a resposta, né? Condiloma acuminado. Cite um método que pode impedir a contaminação por essa doença e, ao mesmo tempo, evitar uma gravidez não planejada. Camisinha. Então, como eu falei, a camisinha, ela vai servir aí como barreira para várias ISTs. No caso da sífilis, se a IST estiver na bolsa escrotal, a camisinha não vai funcionar. Agora, se tiver no pênis ou na vagina, funciona. Se estiver nos grandes lábios, também não vai funcionar a camisinha. A pessoa entra em contato e pega, tá? Por que a vacina é aplicada em pessoas nessa faixa etária?
em que elas ainda não têm relação sexual, né? Então, a intenção é proteger antes que a pessoa inicie aí as relações sexuais. E por que os meninos foram incluídos, né? Para protegê-los também, porque existem alguns tipos de câncer que também podem atingir o homem, e todos eles relacionados ao HPV, tá? Então, é por isso. Aqui na questão 2, fala um pouquinho aí sobre as ISTs, né? Então, fala aqui sobre qual a melhor estratégia para a prevenção, né? Então, sífilis, blenorragia, AIDS, para todas elas, se você for ver, a prevenção é o uso do preservativo. Não tem melhor, né? Aqui na sífilis, né? Como é que você identifica? Presença de ferida na região genital ou anal, né? Manchas avermelhadas, isso é na primeira fase. Na segunda fase, manchas avermelhadas pelo corpo, complicações cardiovasculares e neurológicas, né? Pode ser transmitida durante a gestação, da mãe para o feto. Pode acontecer da contaminação ocorrer durante o parto. A sífilis é uma infecção que pode causar aborto, né, nos primeiros meses de gravidez, né? O tratamento é feito sobre orientação médica com o uso de antibióticos, né? A blenorragia ou gonorreia, como eu falei, né, para vocês, um corrimento, né, esbranquiçado, né, purulento, inflamação na pele e articulação, pode causar esterilidade, principalmente no homem, né, se atingir a região dos testículos, na mulher se atingir a região dos ovários. A transmissão é feita pelas relações sexuais e o tratamento também com o uso de antibiótico. O HIV eu já expliquei bastante, né, para vocês, né? Então, tem vários sintomas, depende aí de pessoa para pessoa. É transmitido por relação sexual, transfusão sanguínea. Hoje em dia, a transfusão sanguínea é mais segura, né? Porque quando você coleta a bolsa, eles fazem todo o exame de todas as ISTs que possam ser transmitidas pelo sangue. Se tiver ali, constar que tem o HIV, eles já eliminam aquela bolsa, tá? Então, não vai para frente, a chance de você se contaminar é muito baixa. Antigamente, no começo, quando ainda não se tinha teste de HIV, muitas pessoas foram contaminadas por conta da transfusão sanguínea, né? A pessoa precisava da bolsa, fazia, nem sabia que estava contaminada a bolsa pelo HIV e a pessoa acabava se contaminando. Então, hoje em dia, isso é mais difícil, mas por seringas compartilhadas, por objetos pérfuro-cortantes, né? Por exemplo, o piercing, o materialzinho, né, que utiliza para furar o umbigo, para colocar o piercing, que usa para furar a orelha, né? Como eu expliquei no caso da agulha que é utilizada para fazer tatuagem. Então, se tiver contaminado, pode transmitir o HIV. Alicate de manicure, né? Então, meninas e meninos, procurem ter o seu próprio alicate de unha. Então, você vai na manicure e leva o seu. Por quê? Porque você não sabe se a esterilização que ela fez foi uma esterilização correta. E se ela utilizou numa pessoa que estava com HIV ou hepatite, passa para você. Hepatite B e hepatite C, você pode pegar pelo alicate de cutícula contaminado. Então, tem que tomar cuidado. Júlia, a gente fica um pouco, viu? E qual a principal estratégia de prevenção para as ISTs, né? É o uso do camisinha, não tem outro jeito. Ou não ter relações sexuais, também previne contra as ISTs. Ok? E
Última questão. Vários métodos contraceptivos são disponíveis nas farmácias ou fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, a população brasileira. E alguns aí evitam doenças sexualmente transmissíveis. A esse propósito, é correto afirmar que a transmissão do vírus HIV não é prevenida com o uso de preservativo. Pelo contrário, né? É o mais seguro. Júlia, eu acredito que isso não vai acontecer, tá, meu bem? Pode ficar tranquila. A sífilis é uma doença viral que pode causar feridas genitais conhecidas como cancros. Na verdade, não é como cancros, né? É sim como cancro duro. A gonorreia provoca secreção purulenta, né? Corrimento na uretra do homem, mas não na mulher. Também na mulher, também ocorre. Os papilomavírus humanos geralmente produzem verrugas genitais, sempre, né? E a AIDS é uma doença controlada com coquetéis de drogas antivirais, assim não oferece mais risco de morte, pelo contrário. As drogas não são antivirais, são antirretrovirais, é diferente, tá? Não oferece mais risco de morte, depende. Para algumas pessoas, os coquetéis, eles funcionam muito bem. A pessoa tem uma vida longa. Para outras, ela funciona durante um tempo, depois ela para de funcionar e a pessoa acaba tendo todos os sintomas e morre. E existe ainda um grupo grande de pessoas que o coquetel de drogas não faz a menor diferença, não faz efeito, então a pessoa morre. Então, amores, quando vocês iniciarem a vida de vocês, vida sexualmente, tá? Preservativo, camisinha, seja camisinha masculina, seja camisinha feminina, é o que vai proteger a vida de vocês, ok? Quem ama, usa. Bom, a nossa aula está terminando, então, para vocês me enviarem, é só essa página 30, ok? Vocês têm alguma dúvida? Vou parar aqui a exibição. Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Então, por que que não pode usar? Porque as duas são feitas de material, do mesmo tipo de material, látex. Então, se você for utilizar, esfregar as duas borrachinhas junto, o que vai acontecer? Ela vai rasgar, tá? E se ela rasgar, não vai servir de nada, não vai proteger de nada. Por isso que ou você usa uma ou você usa outra. Mais alguma pergunta? Bom, então na sexta-feira, estudem esse material. Na sexta-feira, a provinha de vocês vai começar às 15h50 e vocês podem utilizar a apostila para fazer a prova, tá bom? Isso, sexta agora, tá? Dia 4 de setembro. Professora, a prova vai ser 3h50 da tarde? Isso, que são as duas últimas aulas que vocês têm, né? Então, ela começa às 3h50 e vai até 5h30. Hoje é só essa página, página 30. Mais dúvidas? 1 minuto e meio vocês têm para me tirar dúvidas. Não tem problema, João. Eu vou postar o vídeo daqui a pouco, daí você confere e aí mais tarde você envia, tá bom? Ou envia amanhã. Vou parar a gravação.